pessoal. Bom dia. Hoje eu vou ser responsável por conduzir esse processo aqui, né, esse webinar, onde a gente vai falar sobre a técnica de MCA. E eu busquei trazer aqui alguns exemplos práticos, né, alguns exemplos mais didáticos para a gente conseguir entender, não só quem já tem um conhecimento na técnica, já tem conhecimento na parte elétrica, mas também quem não tem tanta experiência, mas tem interesse em conhecer, né. Então, a gente trouxe aí. A gente vai falar sobre a técnica em si, os parâmetros, os tipos de falhas, que é um assunto importante para a gente abordar, né? A gente tem que falar sobre a técnica em si, mas não aprofundando muito. Vamos falar por que o MCA ele é uma técnica totalmente não destrutiva, né? Onde a gente não precisa de uma alta tensão, assim como outros métodos de teste, para diagnosticar falhas, né? A gente usa uma tensão alternada aqui de aproximadamente 10 volts, tá? E, além disso, trazer um estudo de caso prático, que foi cedido aí pelo pessoal da ADM, quero até agradecer já de antemão, né, o Éder e a Ana Luísa pelos dados cedidos, que foi um resultado muito positivo que a gente teve. Então, eles nos cederam dados sobre a economia, né, com relação à manutenção de máquinas, e também sobre número de queimas, quanto que eles conseguiram reduzir com a aplicação da técnica de MCA, tá? Bom, como eu falei para você, sou responsável por conduzir esse processo hoje, né? Eu sou o Lucas Michelini, trabalho aqui na Proof Technique MGS, no departamento de NDT, que são testes não destrutivos, né? A gente tem testes para motores elétricos, a gente tem lubrificadores automáticos e testes, monitoramento de qualidade para barras e tubos de ferro, né? Falhas de solda e outros tipos de falha, tá? Bom, sobre a Proof Technique, pessoal, falando bem rápido para a gente não perder muito tempo, para a gente passar já para a parte prática, né? Basicamente, é uma empresa de origem alemã. Aqui no Brasil, na filial aqui do Brasil, a gente fez um joint venture com a MGS Tecnologia e hoje a gente tem um portfólio muito amplo na parte de preditiva no geral, né? Parte elétrica, parte mecânica, alinhamento, vibração, testes em motores, lubrificação, tá? E hoje, a Proof Technique é uma empresa que faz parte do grupo Fluke, né? É uma empresa norte-americana, mas a gente mantém soluções de outras marcas também, como é o caso da Altest Pro. A Altest Pro é uma empresa norte-americana, que a gente tem um contrato de exclusividade desde 2013, e são responsáveis pelos testes que a gente vai apresentar aqui hoje para vocês, pela técnica de MCA, que é a parte desenergizada a gente vai falar hoje, e também o ESA, que é a parte energizada. Começando aqui então, pessoal, a falar sobre as falhas de motores elétricos, a gente tem um gráfico aqui que é um gráfico que foi cedido pelo Instituto Mobius, né, onde a gente vê a distribuição de falhas em motores elétricos, tá? Então, pegando ali primeiro, falhas de rolamento, a ocorrência de falha de rolamento é aproximadamente 41% das falhas de motor, desbalanceamento e desalinhamento, 2%, falhas no rotor, 10%, falhas no estator, 37%, né? Então, pegando os dois primeiros ali, pessoal, falhas relacionadas à parte mecânica, dá um total de 53%, né? Então, os outros 47% são relacionados a falhas elétricas, falhas de rotor e falhas de estator, né? Então, assim, isso mostra para nós a importância de ter um monitoramento também elétrico das máquinas, uma vez que vai representar quase metade dessas falhas que podem acontecer, né? Então, é importante a gente ter um teste que é exatamente o que faz aqui o MCA, monitoramento do circuito elétrico das máquinas, tá? Com relação às falhas elétricas especificamente, pessoal, temos esse gráfico aí de distribuição, também cedido pelo Instituto Mobius, né? Onde a gente vê o quê? Aproximadamente 17% dessas falhas elétricas são falhas relacionadas, né, ao isolamento do motor, tá? Então, pegando aqui para comparação o megômetro, que é um instrumento básico que o pessoal costuma mais utilizar, o megômetro ele mede a resistência de isolamento. Então, hoje, com o megômetro, você consegue cobrir 17% das falhas elétricas que podem acontecer no seu motor, tá? Tem outros 83% de falhas relacionadas a bobinas e principalmente espiras que a gente não consegue cobrir como a técnica mais básica. Então, é aí que entra a técnica de MCA para o monitoramento de máquinas. Através de 10 parâmetros do circuito equivalente, que a gente vai falar aí nos próximos slides, a gente tem esse monitoramento mais completo. Então, é possível monitorar diversas falhas no circuito elétrico da máquina, tendo uma confiabilidade da planta muito maior, né, dos ativos. Bom, sobre a técnica de MCA em si, né, entrando já no assunto aqui. Basicamente, como eu já falei para vocês, testes de baixa tensão,
A gente usa uma tensão hoje, tensão alternada de aproximadamente 10 volts, para realizar testes no motores, né, em motores ou geradores, alternadores, enquanto o sistema está desenergizado, tá, pessoal? Então, enquanto o sistema está desligado. Dessa forma, a gente consegue detectar e separar falhas de enrolamento, falhas de isolamento para a terra, né, para a carcaça, e também falhas do rotor, seja gaiola de esquilo, seja rotor bobinado. São formas diferentes de análise, porém a gente consegue analisar. Questão de aplicação, a técnica é bem ampla, tá? A gente vai falar sobre isso também mais à frente, inclusive no próximo slide, né? Tipos de motores que a gente consegue medir, basicamente, por ser uma técnica que usa parâmetros do circuito equivalente, basicamente qualquer máquina que tenha um bobinado, tá? Então, motores, geradores, alternadores, corrente alternada, contínua, até transformadores. A gente não tem limite relacionado à tensão, limite relacionado à potência de máquinas, tá? Então, a técnica em si, ela é muito ampla, dá para aplicar em vários tipos de máquinas elétricas, beleza? Bom, falando aqui sobre os parâmetros, quais parâmetros que a gente consegue medir com a técnica de MCA, né? Então, são esses 10 que vocês estão vendo, a gente vai falar sobre eles com mais detalhes. Então, além do 10º ali, pessoal, resistência de isolamento, que é o que mede hoje um megômetro, basicamente, a gente tem outros 9 que vão permitir uma análise completa desse motor, tanto da parte do estator quanto parte do rotor, né? Então, temos testes aí, resistência, impedância, indutância, ângulo de fase, I/F, que é uma relação entre a frequência aplicada e a corrente resultante, capacitância, fator de dissipação, valor de teste estático, que é um parâmetro da teste patenteado por eles, assinatura dinâmica de estator e rotor, e o 10º, que é a resistência de isolamento, tá? Vamos falar com mais detalhes aí sobre cada um deles para a gente entender como que é calculado e o que a gente consegue pegar com cada um desses parâmetros, beleza? Então, primeiro parâmetro, resistência. Pessoal, é um parâmetro mais básico da elétrica, né? Basicamente, a resistência, o próprio nome já fala, é a dificuldade da corrente em passar por um condutor, passar por um material, né? Então, ele vai variar de acordo com propriedades como comprimento de cabo, tamanho da bitola do cabo, né? Eu trouxe até uma representação aqui para ficar mais didático, representação de ampere, de volt e de ohm, que são unidades de medida. Então, o ohm, que seria a resistência, ele está a pessoa, né, que representa a resistência, está meio que impedindo a passagem do ampere, que seria a corrente, e ali atrás a diferença de potencial, que é a tensão. Tá? Só uma imagem para ficar mais ilustrativo, ficar mais claro, mas basicamente a resistência, a dificuldade da corrente em passar em um material, né? Com o teste de resistência, pessoal, a gente consegue identificar o quê? Pontos de alta resistência no bobinado, né? Ou nas conexões, enfim, que podem ser causados principalmente por mau contatos, folgas e oxidação de terminais, como é o caso dessa foto aí que vocês estão vendo à direita, um terminal totalmente oxidado, tá? Na esquerda ele teve um mau contato, um parafuso mal apertado, frouxo, né? Que acabou gerando até um sobreaquecimento, acabou até derretendo o isolamento desse cabo, tá? Então, o teste de resistência a gente usa para mau contato, folgas e oxidação de terminais. Próximo parâmetro, então, impedância, né? A impedância, ela é muito semelhante à resistência, pessoal. Também é a dificuldade de passar a corrente, porém ela tem a parte complexa. O que seria essa parte complexa? Está relacionado a circuitos de corrente alternada. Onde tem corrente alternada, vai ter a parte complexa, que estão representadas aí pelas reatâncias indutivas e reatâncias capacitivas, tá? Mas o princípio básico, a teoria em si da impedância é bem semelhante à resistência, porém com adicional dessa parte aí complexa, né, que está relacionada à corrente alternada, tá? Indutância. A indutância é a propriedade de induzir tensão em um outro circuito a partir da variação de fluxo magnético. Basicamente, pessoal, a indutância ela é o princípio básico de um funcionamento de um motor elétrico, né? Então, a gente vai alimentar ali as bobinas do estator, através da indutância vai ter uma tensão induzida no rotor, que vai permitir o giro da máquina, tá? Basicamente é isso. Então, é o princípio básico de funcionamento da máquina. Pus uma foto aqui de um indutor básico, né, que seria um enrolamento por onde passa uma corrente, tem um campo eletromagnético que é gerado ao redor desse circuito, né? E quando a gente aproxima ele de outros circuitos elétricos, ele vai induzir uma tensão nesse outro circuito, tá? Sem precisar do contato, é exatamente a ideia do motor.
Bom, com esses dois parâmetros, então, impedância e indutância, a gente consegue identificar degradações no isolamento dos condutores internos da máquina, onde a gente vai alimentar a máquina ali, né? Então, pode ser uma degradação do isolamento proveniente de um sobreaquecimento, proveniente de uma contaminação, né? Até mesmo o próprio curto no bobinado, tá? Eu pus até uma imagem aqui de um teste que a gente fez, onde a variação de impedância ficou bem alta, né? Normalmente, a impedância e indutância tem a variação bem semelhante, porque os dois estão bem correlacionados, mas uma degradação alta, quer dizer, uma variação alta, indica para nós uma degradação no isolamento dos condutores internos. Beleza? Bom, ângulo de fase. O que seria um ângulo de fase? Quando a gente tem duas formas de onda alternadas no tempo, pessoal, é simplesmente a diferença angular entre essas formas de onda, né, representada ali por aquele ângulo nessa figura aqui, tá? No caso aqui do MCA, a gente vai analisar a tensão e vai analisar a corrente. A tensão que é aplicada pelo equipamento ali no enrolamento e a corrente resultante, né? Então, vai medir a diferença angular dessas duas formas de ondas, verificar se tem algum desequilíbrio para a gente conseguir também diagnosticar as falhas, tá? Próximo parâmetro, corrente barra frequência, ou I barra F. O I barra F aqui, pessoal, envolve a duplicação da frequência de teste. O sinal que o instrumento aplica, ele é um sinal alternado. Então, ele tem uma frequência que indica, a frequência indica basicamente quantas vezes esse sinal vai completar um ciclo em um determinado período de tempo, né? Por exemplo, quando a gente fala em hertz, são ciclos por segundo. 60 hertz quer dizer que a forma de onda ela vai completar o ciclo completo, né? Fazer o ciclo completo 60 vezes em um minuto, tá? Então, aqui a gente tem exemplos de formas de ondas com frequências diferentes, só para ilustrar mesmo, ficar mais fácil o entendimento. E neste teste, envolve a duplicação dessa frequência de teste, né? O equipamento vai duplicar a frequência que ele está aplicando e ver qual foi a redução de corrente a partir dessa duplicação de frequência, tá? Com esses dois parâmetros, então, pessoal, a gente consegue analisar a presença de curtos prematuros no bobinado, o ângulo de fase e o I/F, né? É um tipo de falha que é crítica para as máquinas, pode gerar facilmente uma queima se não for tratado, né? E é um tipo de falha que não é tão simples de diagnosticar. O megômetro a gente não pega, né? O multímetro, ou talvez o micromímetro, né? A gente consegue pegar essa falha, porém é uma falha tem que ser muito avançado, não é o curto prematuro, como a gente pega no MCA, porque a ideia nossa aqui é exatamente monitorar os parâmetros a fim de antecipar as falhas, antecipar uma queima de máquinas, por exemplo, que gera todo aquele transtorno, tá? Bom, próximo parâmetro, então, capacitância, né? A capacitância aqui, pessoal, basicamente um capacitor, ele é formado por duas placas paralelas, né, duas placas condutoras, que são separadas por um material isolante, né? Esse circuito, ele vai ter uma capacidade de armazenar a carga elétrica, que é exatamente a propriedade da capacitância, tá? Esse é o conceito de capacitância. Então, para o motor elétrico, né, qual vai ser a aplicação desse tipo de cálculo para um motor elétrico, para uma máquina elétrica? Na máquina, a gente tem vários bobinados, que formam as três fases, por exemplo, que estão isolados ali do terra, né, que estão isolados da carcaça. Então, tem ali uma capacitância associada àquele circuito. Se a gente vê, né, pelas medidas ao longo do tempo, pela tendência, que essa capacitância está se alterando, é um indicativo, provavelmente, de algum material estranho que está presente naquele circuito, né? Pode ser o quê? Pode ser umidade, pode ser, às vezes, graxa, quando a lubrificação ela é muito excessiva, a graxa vaza para o circuito interno da máquina, pode ser poeira, pode ser sujeira, tá? Então, várias desses materiais que a gente vai conseguir identificar com a capacitância e com o fator de dissipação, que é o próximo parâmetro também, tá? O fator de dissipação, ele segue essa linha de raciocínio do capacitor. Ele é a razão da corrente resistiva e da corrente capacitiva do material isolante. Ou seja, se o isolamento da máquina deveria se comportar idealmente como um capacitor, a corrente que passa por ali deveria ser todo capacitiva, né? Então, o fator de dissipação, ele mede exatamente essa relação entre as duas correntes para ver se tem uma corrente resistiva muito alta, está tendo ali uma fuga de corrente, que não é o ideal, como a gente viu, deveria ser tudo capacitivo. Então, com esses dois parâmetros, a gente consegue identificar a presença de contaminação no circuito interno da máquina, por diversos fatores que eu já citei, ou também um sobreaquecimento. Tá? Bom,
Próximo parâmetro, valor de teste estático, né, que é o TVS. O TVS, pessoal, é um parâmetro um pouco diferente dos outros. Os outros eles são regulamentados pela norma I3E 1415, a norma da elétrica. O TVS não, tá? O TVS ele é um parâmetro patenteado pela Altest e ele é basicamente um valor único que vai representar todas as medições feitas em uma máquina elétrica, né? Então, depois de fazer todos os testes elétricos, a partir de um algoritmo interno aí do equipamento, ele calcula esse valor de TVS, que é um valor de referência, para você acompanhar por tendência ao longo do tempo, para você comparar com outras máquinas, com outras referências, né? Eu trouxe até uma imagem aqui que é mais didática, que é uma pessoa que está representando uma pessoa com febre. Por quê? O TVS, a gente gosta de fazer essa analogia para facilitar também o entendimento, ele é semelhante à temperatura corporal, né? Você faz a medição, você viu que no termômetro ele está com 38 graus, por exemplo, é um indicativo de febre, é um indicativo que tem alguma coisa errada, né? Pode ser uma infecção, pode ser um resfriado, enfim, são vários motivos. Você não sabe exatamente o que é, mas você sabe, pela comparação de um valor único, você sabe que tem alguma coisa errada. É exatamente a ideia do TVS. A gente conseguir ver que o sistema está variando, que tem alguma degradação, não sabemos exatamente o que é, né? Aí a gente tem que estudar os outros parâmetros, mas facilita bastante na parte de comparação, tá? Teste dinâmico, pessoal. Teste dinâmico é um teste voltado para máquinas com rotor gaiola de esquilo, né? Nesse caso, a gente vai girar o eixo da máquina manualmente, enquanto o equipamento está medindo ali a impedância. Então, a gente vai conseguir ver pelo giro ali, né, se tem alguma coisa errada, tanto com a parte do estator, com as fases do estator, quanto com o rotor, né? No caso, barra trincada, por exemplo, uma excentricidade, se ele está fora de centro, essa senoide gerada pelo giro vai ficar imperfeita, tá? Então, além de toda a parte do estator, a gente consegue avaliar também o rotor gaiola, se ele tem alguma falha, alguma barra trincada ou alguma excentricidade, tá? E o último parâmetro, resistência de isolamento, que é exatamente o que faz o megômetro, né? A gente trabalha aqui com 500 ou 1000 volts, é o único teste que usa essa tensão mais alta, porque é uma exigência da norma 3E43, a gente consegue medir aqui até 5 GB de resistência de isolamento, beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a propriedade do MCA de ser um teste totalmente não destrutivo, né? É uma pergunta que a gente recebe muito em treinamentos, em reuniões, os clientes sempre perguntam por que que no MCA, diferente de outros modos de teste, a gente não precisa de uma alta tensão para diagnosticar essas falhas, né? Por que que aqui a gente usa 10 volts, em outros modos, em outros tipos de teste, a gente chega, sei lá, 1000, 2000, 3000 volts, na casa de kilovolts, né? Então, basicamente, primeiro a gente tem que ter em mente que são formas diferentes de análise, tá? Não quer dizer que uma está certa e uma está errada. São formas diferentes de analisar e chegar ao mesmo resultado, né? Porém, elas têm as suas particularidades. No MCA, a gente está medindo grandezas elétricas, resistência, impedância, indutância, ângulo de fase, tá? Não tem avaliação de forma de onda, são medições de grandezas elétricas e comparação dessas grandezas para a gente identificar uma falha, né? Eu pus até um exemplo aqui de um teste de resistência trifásico que a gente realizou. Então, é isso. Ele vai medir o valor da resistência, fazer essa comparação e me dar um resultado, né? Já outros modos de teste, como o surge-teste, ele vai avaliar a reação do circuito com a aplicação de uma alta tensão, né? Ou seja, ele vai aplicar ali um pico de tensão, vai levar talvez o enrolamento a uma situação extrema, a uma situação de estresse, para ver qual que é a reação dessa máquina, tá? Enquanto no MCA a gente simplesmente mede grandezas elétricas, por isso que a gente não precisa de chegar nessa alta tensão, beleza? Eu trouxe um exemplo aqui também, pessoal, um exemplo bem básico, né, que dá para a gente entender por que para o cálculo de grandezas elétricas a gente não precisa de uma alta tensão, porque o desequilíbrio ele vai se mostrar, seja com 10, seja com 100, seja com 1000 volts, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui um circuito onde eu queira calcular o valor de uma resistência R, né, o valor desconhecido. Como que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou aplicar ali uma tensão, eu vou calcular a corrente resultante, eu vou dividir um pelo outro, né? A gente sabe pela lei de Ohm que a resistência é a tensão sobre a corrente, eu vou dividir um valor pelo outro e vou achar o valor de resistência, tá? Então, pegando como base aqui 3 valores de tensão que eu apliquei. Primeiro, 10 volts, corrente resultante foram 2 amperes,
resistência deu 5 ohms. Se eu aplicar 100 volts, a corrente resultante vai ser 20 amperes, porém a resistência vai se manter em 5 ohms, perdão. Se eu aplicar 1000 volts, a corrente vai dar 200, a resistência vai dar 5, né? Então, é um exemplo básico, não é a forma, inclusive não é a forma que a gente usa no MCA, tá? Tem outras formas de teste, mas só para a gente conseguir entender como que grandezas elétricas a gente consegue calcular sem necessidade da aplicação de uma tensão muito alta. Eu usei aqui 10, 100 e 1000 volts para aplicar, e da mesma forma a gente teve o mesmo resultado para o valor de resistência, tá? Trouxe um outro exemplo aqui também, pessoal, para a gente entender as diferenças entre os testes, né? Não está relacionado à elétrica, a gente pode fazer uma analogia, tá? Que é um exemplo de um vazamento de ar comprimido ali numa tubulação, né? Vamos supor que a gente tem um pequeno vazamento que está ocorrendo ali em uma tubulação de ar comprimido, tá? E esse vazamento, por ele ser pequeno, por ele estar no estágio inicial, talvez pela sensitiva, pela audição, eu não consiga identificar esse vazamento, né? Eu posso chegar ali perto e tentar escutar. Como ele é um vazamento muito pequeno, eu não vou conseguir identificar esse vazamento no estágio inicial, tá? Então, o que a gente pode fazer para identificar esse vazamento de ar? Uma das soluções, a gente pode simplesmente aumentar a pressão interna ali naquele tubo, né? Aumentar a vazão de ar, fazendo com que a vazão de ar ali por esse furo, né, por essa falha, ela seja maior, ela saia com mais pressão e dessa forma, obviamente, ela vai emitir um som maior e talvez, dependendo da pressão que eu colocar, pode ser que eu consiga, só pelo teste de audição, eu consiga perceber que ali tem um ar vazando, né, um ar comprimido vazando. Então, é um exemplo básico, né, que a gente pode associar com o exemplo do MCA e de outros testes, tá? Porém, quando a gente faz esse tipo de pressão, né, aumenta essa pressão de ar, o que pode acontecer? A falha, ela está no estágio inicial, é um vazamento pequeno, é um furo pequeno, pode ser que ela evolua, né? Pode ser que se torne um vazamento maior, pode ser que chegue até no ponto de estourar o cano, por exemplo, né? Estourar ali a tubulação, tá? Então, são técnicas diferentes onde a gente consegue aplicar, estressar, né, o sistema a ponto de conseguir enxergar essa falha dessa maneira. Outra forma de diagnóstico nesse caso aí, simplesmente utilizar uma medição por ultrassom, né? O medidor de ultrassom, ele capta ondas sonoras que o nosso ouvido não conseguiria escutar, tá? Então, se eu simplesmente aplicar o ultrassom, eu consigo pegar essa falha no início, né, quando o vazamento ainda é pequeno, sem precisar de estressar o sistema. Então, são formas diferentes para a gente conseguir analisar, para fazer uma analogia aí com o MCA, que a gente usa essa tensão baixa, para outras formas de teste, como um HiPod, como um surge teste, por exemplo, que usa uma tensão bem mais alta, beleza? Bom, pessoal, falando bem rápido aqui sobre vantagens do MCA na parte de redução de custos, né, para a gente não estender muito o horário, aqui é uma abordagem mais da parte econômica. Então, retorno que vocês vão ter com a aplicação do MCA nas plantas industriais, né, que é realmente hoje o que importa para qualquer planta, para qualquer indústria, para qualquer empresa no geral, tá? Então, primeiro, reduz custo de manutenção. Por quê? A gente vai ver no estudo de caso e nos próximos slides, a gente consegue antecipar as falhas. Pela medição ao longo do tempo e verificação de tendência, a gente consegue antecipar essas falhas, evitando um custo maior de manutenção. Um rebobinamento custa, por exemplo, 3 vezes mais do que um rejuvenescimento. Então, a gente consegue monitorar isso aí. Redução de paradas inesperadas, que é uma situação muito crítica, né? Para máquinas críticas, pode ser que vai parar a planta industrial, vai ficar um tempo ali sem produzir, além do custo de manutenção, da mão de obra para substituir, tá? E é um evento totalmente aleatório. Voltou um slide. Redução do desperdício de energia, relacionado a isolamento e contaminação de máquinas também. Controle da qualidade de um serviço de reparo, né, que é uma situação que a gente vê muito, quando a máquina volta de um reparo, você consegue aplicar o teste antes de pôr ela para rodar, evitando de ter um retrabalho aí, se não tiver bom serviço, tá? E controle dos ativos com tendências aí, no geral, ao longo do tempo. Falando aqui sobre estudo de caso, né, resultados aí que a gente obteve na planta, esse aqui foi especificamente na ADM, na planta em Joaçaba, né, o pessoal, quero agradecer mais uma vez o Éder pelos dados cedidos, e mostra realmente a eficiência da técnica de MCA, juntamente com um serviço muito bem feito, né, quero até parabenizar aí o pessoal lá da ADM Joaçaba, que realmente é um serviço muito bem feito, que mostra que a aplicação da técnica em conjunto com o serviço bem prestado, né, realmente traz resultados, tá?
Então, esse estudo de caso foi do ano passado, do ano de 2022. O pessoal lá mede com periodicidade semestral, né? Para máquinas mais críticas, eles medem de 6 em 6 meses, criticidade A. No ano de 2022, eles fizeram 267 medições. Dessas 267, eles encontraram 35 problemas graves, né? Desses 35, pessoal, 17 foram substituições antecipadas. É o que eu falei anteriormente. A gente monitorando, vendo a tendência ao longo do tempo, a gente consegue antecipar a falha, antecipar uma queima, antecipar uma parada inesperada, diminuindo consideravelmente o custo de manutenção, tá? E as outras 18 ocorrências foram problemas de cabo ou conexão, que eles conseguiram corrigir facilmente ali com uma limpeza, com uma troca de terminais, tá? E no ano de 2022, eles não tiveram nenhuma queima de motores que gerou impacto na produção, tá? Foi um resultado realmente excelente, um trabalho muito bem feito em parceria aí com a técnica de MCA, né? O custo de manutenção, eles cederam os dados para a gente dos custos também, nos últimos 4 anos, de 2019 a 2022, para a gente ver o quanto que eles conseguiram economizar. Em 2019, eles tinham um gasto aproximadamente, tiveram, né, de 270 mil com manutenção de máquinas e 16 queimas que afetaram no processo de produção. 2020, o custo se manteve, 270 mil, apesar das queimas terem diminuído um pouco. Já em 2021, com o início do uso do MCA, a gente já vê que o custo caiu de 270 para 110 mil, caiu consideravelmente. E as queimas críticas, né, que impactaram na produção, caíram de 13 para 4 no ano de 2021. E em 2022, com o aperfeiçoamento aí da técnica das medições, né, passando a utilizar melhor, ter mais conhecimento, eles conseguiram reduzir o custo anual com manutenção para 90 mil reais e as queimas caíram para zero, né? Então, no total, eles tiveram 0 queimas de máquinas que interferiram no processo de produção, né? 0 paradas causadas por queima. No ano de 2022, foi um resultado muito positivo. Ao longo do tempo, né, dos 4 anos, uma redução de 66,6%, 2/3, né, do custo de manutenção anual com as máquinas, e uma redução de número de queimas anuais estava em 16 em 2019, foi para 0 no ano de 2022. Né? Então, realmente um resultado muito positivo, que mostra a eficácia da técnica juntamente com um serviço bem feito, uma aplicação bem feita. Tá? Só um exemplo de um dos testes aqui que eles utilizaram, né, de resistência, a variação estava em 62% antes, depois da substituição dos terminais e retirada de oxidação dos barramentos, essa variação caiu para 9%, teve uma melhoria de aproximadamente 85,5% no resultado. Quer dizer, um teste relativamente básico de resistência que traz esse retorno tão grande como a gente viu no último slide e nesse slide aqui agora, tá? Bom, pessoal, sobre a parte do MCA, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, né? Venho trazer aqui também um convite especial para o Proof Technique MGS Experience, né? Que é um evento que a gente vai fazer aqui na região de Lagoa Santa, próximo ali ao Aeroporto Internacional de Confins, nos dias 30 e 31 de maio, né? Vão ter vários eventos, várias palestras onde a gente vai falar sobre as soluções que a gente tem. Vai ser uma experiência muito bacana, né? Convido todos os presentes aí a participarem. Após a reunião, após o webinar aqui, o Jefferson vai encaminhar para vocês o convite, tá? E quero agradecer a todos pela presença. Espero que tenha sido bem claro aqui nas questões que a gente trouxe. Espero que tenha ficado fácil para para mesmo quem não tem tanto conhecimento elétrico, conseguir entender a técnica, conseguir entender a questão da não destrutividade e o estudo de caso realmente que comprova a técnica, tá? Mais uma boa semana para vocês, pessoal. Estamos à disposição aí, tem meus dados de contato. Qualquer coisa a gente está à disposição para atender vocês. Obrigado.